verdade, irmãos, é que a igreja hoje está mais susceptível ao erro. A ignorância bíblica dentro da igreja talvez seja muito mais profunda e generalizada do que em qualquer outra época desde a Reforma Protestante do século XVI. Estamos susceptíveis ao erro. Eu costumo dizer que a igreja moderna está andando na contramão da Reforma Protestante. O que aconteceu na Reforma Protestante? Até a Reforma Protestante, a igreja estava experimentando um período de trevas espirituais. Naquele tempo, somente o alto clero tinha acesso a esse livro. Só o alto clero. Os leigos, o povão, eles não podiam acessar esse livro. Eles não podiam ler esse livro. Somente os padres, os papas, é que liam, que tinham acesso, o alto clero. E aí, é muito fácil acreditar em qualquer coisa, não é verdade? É muito fácil acreditar em qualquer coisa. Quais eram as opções? Ou você acredita, ou você acredita. Você não tem como checar, você não tem como averiguar. É isso mesmo? Naqueles dias, eles vendiam um papel como esse aqui, ó. Um papel como esse. Eles diziam que se você comprasse esse papel, que não era barato, você comprava a sua salvação. Eles comercializavam indulgências. E você podia comprar para o seu parente que morreu também. Morreu seu pai, você pode ir lá comprar um documento para tirá-lo do purgatório. Doutrina inventada também para esse fim. Talvez você está pensando, como as pessoas puderam acreditar nisso? Como as pessoas acreditaram que um papel como esse aqui, tinha poder para salvá-la? Que absurdo, que povo ignorante. Como essas pessoas conseguiram acreditar nisso? Da mesma forma que hoje as pessoas acreditam que comprar a meia fedorenta do apóstolo vai lhe trazer bênção. Comprar terreno no céu. A Universal vende. Você pode comprar a sua escritura. É caro, mas você pode comprar o seu espaço no céu. Tijolinho ungido. E por aí. Por aí vai. A diferença é que aquelas pessoas naqueles dias não tinham acesso à palavra de Deus. Elas não tinham. Elas tinham que acreditar cegamente naquilo. Mas e eu e você? E as pessoas que estão à nossa volta hoje? Que continuam acreditando em doutrinas de demônios? Quais são as desculpas? Você tem a Bíblia em suas mãos. Você tem várias versões. Você tem no seu celular. Você pode ler a qualquer momento. Não há desculpas para dar ouvidos a doutrinas de falsos mestres. Quando a reforma protestante eclodiu na Europa, lá na Alemanha com o monge agostiniano Martim Lutero, o povo era proibido de ler a Bíblia. Depois de Lutero afixar lá na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as suas 95 teses contra a venda de indulgência, a reforma protestante eclodiu. E Lutero começou a ser perseguido, evidentemente. A Igreja Católica matava aqueles que iam contra a sua doutrina 100 anos antes. John Hus havia sido morto por se levantar contra as doutrinas católicas. Lutero, então, ele é sequestrado, um sequestro benigno, é levado para um castelo. E ali, sabe o que ele faz? Ele traduz a palavra de Deus para a língua do povo. Ele traduz o Novo Testamento para a língua do povo alemão. Olha o que Lutero fez. Até os dias de Lutero, os leigos não tinham acesso à palavra de Deus. Somente o clero. A Bíblia era de monopólio exclusivo do alto clero. Lutero, então, tira a Bíblia da mão do clero
e entrega ao povo. Agora vocês podem checar. Agora vocês podem averiguar. Essa doutrina do purgatório não tem aí, pode ver. E a soberania de Deus, a sua providência foi tão fantástica naqueles dias, que a imprensa foi inventada naquela época. Em Gutenberg, uma máquina de prelo foi criada. E o primeiro livro da história a ser impresso foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus se espalhou por todo sempre. Então veja bem, a palavra de Deus foi tirada da mão do clero e entregue ao povo. Sabe o que a igreja moderna fez? Sabe o que a igreja moderna fez? Pegou a palavra de Deus e entregou na mão dos pastores e disse: interprete-as. Vamos acreditar em tudo que vocês têm a me dizer. Interprete. Não vamos nem checar. Há uns 2 sermões atrás, mais ou menos, eu contei aquela história da moça que recebeu o dom de reboliço espiritual. Quando confrontada pela palavra de Deus, ela disse o quê? Ele é o homem de Deus. Se ele falou, é verdade. Tá, mas e a palavra? Não, mas ele que interpreta. Ele que dá a última palavra. Afinal, ele é um homem de Deus. Então, a igreja moderna fez o caminho inverso. Entregou a palavra de Deus na mão dos falsos mestres. Caso você duvide disso que eu estou te dizendo, eu te desafio a ouvir um sermão no YouTube desses televangelistas. Mas compare esse sermão com o sermão pregado no século XVII, com o sermão pregado no século XVIII. Veja como os sermões que surgiram da Reforma Protestante são sermões que falam de Cristo, da centralidade de Cristo na salvação, do Evangelho. Compare com o que você vai ouvir. Você encontrará um Evangelho antropocêntrico, focado no homem. O homem é o personagem principal do culto. Dependendo do culto, é Satanás, né? Que é o personagem central. Ele aparece o culto todo. Até ele faz uma entrevista ali, ele participa de um talk show ali, ele conversa com o pastor. Compare. Compare as literaturas. Pense nos cultos, como eram naqueles tempos. Hoje, as igrejas ajustam o seu culto ao gosto do freguês. As igrejas oferecem nos seus cardápios atrações, muitas músicas, 18 músicas, músicas de alta qualidade, investem pesado nas músicas. Músicas que exaltam o ego, que mexem com as emoções das pessoas. E o sermão? O sermão é breve. O sermão tem que ser 15, 20 minutos. Sermão de 40 minutos, nem pensar. E se você acha que o meu sermão é demorado por eu pregar 1 hora, saiba que eu prego pouco. Eu prego muito pouco. O sermão dos falsos mestres são simplistas, são feitos com base nas referências da cultura pop. Eu já falei aqui uma vez, mas eu conheci um pastor que era viciado em filmes. O seu sermão era sempre com base nos filmes. Ele fazia uma exegese em cima do filme. Uma vez ele pregou sobre a reportagem do Fantástico. Você não precisava nem assistir televisão naquela época, aí já tinha todas as notícias do púlpito. É alguém que está influenciado pelas referências populares. O culto das igrejas, pastoreada por falsos mestres, são carregados de piadinhas, historinhas divertidas. Os sermões dos falsos mestres geralmente são experiências pessoais, contam suas experiências no púlpito. Uma vez, aqui no Japão, eu tive o desprivilégio de ver um desses falsos mestres que veio do Brasil para cá. E no seu sermão o tempo inteiro foi sobre o que ele era, o que Deus fez e o que Deus quer fazer por você. Aí você pensa, isso é certo? Eu era um pecador, miserável, desgraçado,
fui salvo, Jesus me chamou e agora Ele quer fazer isso com vocês. Mas não era isso. Ele conta a sua história trágica, e ele experimentou uma extrema pobreza, necessidade financeira terrível, e aí ele usava um jargão, se você estava lá, você vai lembrar. Era um mantra, ele repetia isso o tempo todo. Crente que não dá glória não recebe a vitória. Esse era o mantra. Crente que não dá glória não recebe a vitória. Aí todo mundo, glória, glória. Mas ele usava esse mantra da seguinte forma: eu estava sem roupa para usar, tinha perdido tudo, pegou fogo em algum lugar lá, e aí eu dei glória, e eu recebi a vitória, ganhei não sei quantos ternos italianos caríssimos, porque crente que não dá glória não recebe a vitória. Meu carro quebrou, fiquei sem carro, tal. Aí eu comecei a dar glória, porque o carro quebrou. Aí um irmão veio e me deu a chave do carro dele. Porque crente que não dá glória não recebe a vitória. Percebe a manipulação do falso mestre? Veja como ele te engana. O crente não tem que dar glórias a Deus para receber vitória. O crente, ele dá glória a Deus porque ele recebeu vitória. E a vitória não são bens materiais. A nossa vitória é contra o pecado. Nossa vitória é contra a carne. O crente dá glória porque ele já recebeu a vitória. Mesmo que o seu carro quebre, mesmo que você não receba um outro carro em troca, mesmo que o seu salário não caia na conta, mesmo que a vida lhe aflija com enfermidades, você continua dando glória. Você continua dando glória porque você já recebeu a vitória. Falso mestre, usando sua experiência pessoal para manipular as massas. Infelizmente, muitos pastores sobem nos púlpitos para contar as suas experiências pessoais. As suas experiências pessoais, suspeitas, é verdade? Uma vez eu contei a história de uma pessoa, de uma irmã, que assistindo uma reportagem lá, o Globo Repórter, essas coisas que passavam no Brasil, nem sei se passa ainda, era uma reportagem sobre o baixo espiritismo, tá? Baixo espiritismo vulgo macumba, tá? Para quem não sabe. E nessa reportagem havia ali uma explicação sobre a cerimônia de aceitação. Havia uma cerimônia, dentre tantas, em que a pessoa tinha que fazer a sua cabeça, raspar a sua cabeça, passar gilete. Era uma cerimônia de aceitação. E essa pessoa, essa irmã, disse que Deus falou para ela: você teria coragem de fazer a cabeça por mim? E ela disse, claro, raspou a cabeça. Sabe o que ela fez? No domingo, subiu ao púlpito e disse à igreja: Deus está dizendo, você tem a coragem de fazer a cabeça por ele? Todo mundo raspou a cabeça. Todo mundo raspou a cabeça. Doutrina com base na experiência pessoal. Saiba, eu sei que cada um aqui tem a sua experiência pessoal. Mas se a sua experiência pessoal não se adequa a esse livro, joga isso no lixo. Não serve para nada. Não serve para nada. Você não deve interpretar a palavra de Deus com base na sua experiência pessoal. Antes, você deve interpretar a sua experiência pessoal através desse livro. Através desse livro. Quando nós olhamos os sermões pregados nessas igrejas, nós encontramos uma ênfase blasfema na centralidade do homem. Por isso, não é incomum ouvir temas do tipo: como ter uma vida bem-sucedida, como melhorar a sua autoestima, 10 passos para ter uma família feliz, para ter um emprego melhor, e por aí vai. Uma vez eu participei de uma escola bíblica dominical no Brasil. Escola bíblica dominical, ela é bíblica no domingo. Sabe o que eu aprendi? Como preencher um currículo. Como fazer uma entrevista.
para emprego. Foi isso que eu aprendi lá, numa escola bíblica. O falso mestre, ele não se importa em expor a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é inimiga dele. Ah, se o povo começasse a ler. Ah, se os seus seguidores estudassem a palavra de Deus, jamais acreditariam nas suas balelas. Jamais seriam enganados, engodados. Mas como eu disse, essas mesmas pessoas é que entregaram nas mãos desses pseudos pastores a palavra de Deus. E agora eles acreditam em tudo que eles dizem. Os falsos mestres fazem tudo isso apenas para afagar o ego das pessoas. Para afagar o ego das pessoas. Eles pregam assim, o culto é formatado dessa forma, apenas para agradar as pessoas. Eu já contei aqui, uma vez eu fui pregar numa igreja, a igreja que eu fiz parte, e após expor a doutrina do pecado, fui exortado a não pregar mais aquilo. Eu fui exortado, o pastor pediu para não falar mais sobre aquele assunto. Por quê? Segundo ele, é porque as pessoas trabalham durante a semana toda, fazem hora extra, estão cansados, e chegam no domingo apenas para dar aquela relaxada. Está lá eu lá dizendo que as pessoas são totalmente depravadas, que temos que lutar contra o pecado. E o pastor então entendeu que isso seria algo ruim para aquelas pessoas. Algo ruim para aquelas pessoas. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. Paulo diz, batalhe. Combata o bom combate da fé. Como é você nesse combate? Você entendeu que você está num combate? Você tem convicção acerca das doutrinas elementares do cristianismo? Eu vou usar a palavra de Timothy Keller. O evangelho não é o beabá. Ele é o alfabeto todo. Ele é o alfabeto todo. A palavra de Deus é aquilo que é mais importante para mim e para você. Se você não lembrar de nada do que eu falei aqui hoje, lembre-se disso. A palavra de Deus é a coisa mais importante para a sua vida. E eu tenho falado isso desde Filipenses. Pô, mas vai falar isso de novo? Vou falar de novo. E eu vou começar a pregar em Efésios, vou continuar falando isso. Porque nós precisamos entender que a palavra de Deus é a coisa mais importante para as nossas vidas. Lembro-me de uma palavra que Davi deu a seu filho Salomão, próximo da morte. Ele disse, apega-te à instrução, não largues. Dela depende a tua vida. Dela depende a tua vida. Se você é enganado pelo falso mestre, você é enganado porque você quer. Você é enganado pela coceirinha no ouvido que você escuta através do falso mestre. Talvez, para você, ler a Bíblia, estudar, dar trabalho. É mais fácil acreditar em tudo aquilo que eu digo aqui de cima, não é verdade? Crendo que eu me preparei, que eu estudei corretamente. E se não? E é a vida de vocês que está em jogo. É a minha vida que está em jogo. Eu não posso acreditar em tudo que as pessoas dizem. Eu preciso checar. Eu preciso saber identificar o erro. Você consegue identificar o erro? Você consegue perceber uma heresia? Como é que a gente faz para identificar uma nota falsa? Qual é o processo? Aqueles que trabalham no banco, eles aprendem a observar a nota verdadeira. Eles tocam na nota verdadeira, manuseiam a nota verdadeira. Quando se encontram com uma nota falsa, na hora eles percebem. Como identificar o erro? Através da verdadeira nota, a palavra de Deus. Ela é a coisa mais importante para mim e para você. Não largues dessa palavra, dela depende a sua vida.